estamos recebendo em nossos estúdios mais um pré-candidato da série de entrevistas com os pré-candidatos a vereadores de Conceição do Araguaia. E hoje recebemos em nossos estúdios Professor Júnior, mais conhecido como um cara bacana. Bom dia, professor. Bom dia. Quero agradecer a todos aí, inclusive, pela audiência, né? Um bom dia a todos. E dizer que é importante daqui para a gente poder esclarecer as nossas intenções, né, em lançar o nome, né, como pré-candidato. Né? E agradecer ao Fernando também, obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo espaço. Qual o partido atual do professor Carabacana? Estou filiado no PDT. Quem é o professor Júnior, mais conhecido como Carabacana? Quem é a pessoa? Pai, casado, solteiro? A população quer saber. Eu sou casado, né? Não temos filhos, né? Mas eu tenho meus enteados que eu gosto muito, né? E a gente tem uma relação familiar muito grande em nossa casa, né? E o professor Júnior, na verdade, ele veio para Conceição do Araguaia, né? Por conta do estudo, através de concurso. E aqui, a cidade que me abraçou, foi a cidade que me recebeu com carinho, inclusive me deu o apelido Cara Bacana, né? E de certa forma eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, né? Gosto da cidade, para mim como diz meu pai, é minha terra prometida aqui, né? Então foi aqui que eu me encontrei, foi aqui que me receberam. Tenho muitos amigos aqui, graças a Deus eu tenho amigos, construí uma família aqui, né? Tenho um trabalho e de certa forma eu colocar o meu nome à disposição, para mim, seria uma forma de agradecer, de retribuir o carinho que a cidade me deu. Qual a sua qualificação profissional? Sabemos que o senhor é professor, mas gostaríamos de saber a real qualificação do senhor que vai lhe ajudar a angariar o cargo de vereador em Conceição do Araguaia. A minha qualificação, né, como todos sabem, né, de graduação, sou especialista, né, também na educação, né, em matemática e física. Essa é a minha especialidade, é a minha graduação, minha formação acadêmica. Agora eu tenho, na verdade, outras formações de vida, né? Sou músico, eu gosto de música, né? Não sou formado em música, mas tenho uma formação de vida. Antes de vir para cá em Belém, antes de formar, eu já ganhava vida tocando à noite, né, como músico, como percussionista, né, de samba. Todos que me conhecem sabem que eu adoro um pagode, adoro um samba, né? Então, essa é uma outra área também que eu gostaria eu gostaria também de tentar abranger, né? Porque eu gosto de música. Conceição do Araguaia é um celeiro, tem muitos músicos, né, músicos bons. Tem um pessoal aí que precisa, né, que tem alguém que olhe, né, alguém da música também, né? Então seria esses ramos aí profissionais, né, para não falar bandeiras, que eu gostaria de ter um carinho, né? Além da educação, claro, né, que eu tô lá, né, a gente sabe que precisa cada vez mais que tenha um carinho pela educação. Na verdade, todo carinho que tem pela educação nunca é demais, né? Mas tem esse ramo, essa veia que eu gosto, que é um hobby meu, que é a música, né? E por eu gostar, por eu saber, né, por eu já ter trabalhado como músico, eu sei o quanto é importante ter alguém que olhe pelos músicos, né? Principalmente uma cidade pequena como Conceição do Araguaia. Eu falo pequena em relação aos grandes centros, né? Então precisa que tenha um olhar carinhoso também por essas pessoas. Saúde. Sabemos que a saúde no Brasil, no mundo, e em Conceição não é diferente dos outros lugares, anda, devido à pandemia, muito ruim. Já teve muito ruim, mas está pior agora e sabemos que precisa ser melhorado em todo o Brasil e no mundo, aliás. O que o senhor acha da saúde de Conceição do Araguaia? O que o senhor acha que pode ser melhorado? Bom, o trabalho atual dentro da gestão da Secretaria de Saúde, né, como num todo, eu avalio, está se fazendo dentro das possibilidades, do que é possível fazer. Eu vejo, né, de fora, não é na minha área, não é minha área de conhecimento, né, mas como cidadão, eu vejo que dentro das possibilidades, dentro do que é possível, está sendo feito, né? Foi algo que pegou também muito assim de surpresa. Então, assim, uma hora é só idosos.
né? Uma hora tem que ter cuidado de risco a idosos. A gente vê que tem jovens também que tá falecendo por conta desse vírus. Uma hora o calor vai acabar com ele. A gente vê países que são extremamente quentes e que a pandemia também está passando por lá, como o Equador, por exemplo, né? Então ele não tem uma regularização, né? Assistindo o jornal esses dias agora, né, eu vi que já aconteceu um caso, o primeiro caso de um jovem de 22 anos que teve o vírus, tratou, deu positivo, tratou, depois deu negativo. Aí a regra era que ficasse imune. Não, voltou e faleceu. Quer dizer, primeiro caso. Então é isso que eu estou falando. Não existe, ainda não conseguiram ter um formato desse vírus, né? Então, vogando para a Conceição do Araguaia, de acordo com as condições e com o que se tem, está se reagindo, né? Está se fazendo o que tem que se fazer. A população tem que ajudar também, né? É importante frisar isso, que a população tem que ajudar. Não é apenas também jogar só para o poder público, a população tem que fazer a sua parte. Eu acho que existe um pedido aí, né? Em relação à pandemia, está tendo um trabalho, eu estou enxergando um trabalho do poder público, né, dentro das suas limitações, que precisa que a população também faça a sua parte. Recentemente, caiu nas redes sociais um áudio falando de 2 vereadores, hoje lotados na Câmara Municipal, falando sobre uma lista de pré-candidatos que eles não achavam que teriam votos e o seu nome esteve envolvido nessa lista. O que o senhor acha dessa lista? O que o senhor acha dessa situação? Estou tranquilo em relação a isso, inclusive viva a liberdade, né? Viva a liberdade, todo mundo pode ter sua opinião, e isso é normal, inclusive, né? Acho que todo mundo, no fundo, lá no cantinho, lá no seu quarto, com os amigos, na casa, no quintal de alguém, você acaba fazendo essa estatística, esses dados estatísticos de acordo com o que você pensa. Então, para mim, está super tranquilo em relação a isso, né? E realmente, cara, bacana é não mesmo, é não a política velha, é não a corrupção, é não a troca de favores. Então, realmente, eu por esse lado, o cara bacana é não mesmo. Inclusive, estou super tranquilo em relação a isso, tá de boa. E, de repente, essa resposta quem vai dar futuramente, né, se caso passe na convenção, claro que estou pré-candidato, né? Isso aí vai ser a população. Eu estou fazendo a minha parte, né? Que é deixar meu nome à disposição. Caso a população acredite, confie, né, queira dar uma oportunidade para o novo, né, para a mudança, a gente agradece, tá bom? Obrigado. Educação. Vamos lá para a sua área agora, falar sobre a educação. A educação do Brasil, básica, a educação básica no Brasil, ela foi um pouco que deteriorada durante os tempos. E hoje, sabe-se que tem um pequeno avanço novamente na educação básica, como se teve muitos investimentos na área superior, né, da educação superior, mas a educação básica ela teve uma queda nos últimos anos. E o que o senhor acha dessa educação? O que acha que possa ser melhorado na educação hoje, na básica? Bom, hoje, né? Na verdade, para a educação, a gente tem um novo, agora vamos ter um novo que a gente não conhece, né? Então, esse novo que a gente não conhece ainda, que a gente vai ter, né, daqui para frente, é que a gente, na verdade, vai precisar começar a trabalhar na base. Por exemplo, a questão da tecnologia, isso é fato, né? Então, nós sentimos hoje a necessidade de a gente tentar trabalhar essa questão da exclusão digital, né? Então, a internet tem que chegar em todos os lugares. Os aparelhos eletrônicos, sejam celular ou tablets, né, tem que chegar, porque a tecnologia ela está chegando. E nós, na verdade, o que a educação hoje está parada no Brasil, né, na maioria das escolas públicas? Justamente por conta dessa exclusão digital. Então, trazendo para a Conceição do Araguaia mesmo,
A gente tem um grupo, eu como professor percebi um grupo pequeno de alunos que tiveram acesso, né, por conta de ter um celular ou o próprio computador, mas era um grupo muito pequeno. A maioria não teve acesso a esses aparelhos. A maioria não tinha acesso a uma internet de qualidade. Por conta disso, ficou... eu não vou dizer que a palavra seria impossível, né, mas ficou muito difícil chegar a todos. O que acontece? Se nós continuássemos as aulas aqui em Conceição do Araguaia via online, sem querer, a gente ia acabar fazendo um apartheid, né? A gente ia privilegiar um grupo, que vou repetir, pequeno, claro, né, que também não pode se excluir, tem que se fazer o trabalho, e tem plataformas aí do Estado que está se fazendo esse trabalho, né, mas a gente acaba, se seguisse as aulas normais online, funcionando mesmo com notas e inclusive aprovações, enfim, não iria chegar para esses alunos que não têm internet de qualidade, que não têm os aparelhos que eu citei agora há pouco. Então, eu acho que o desafio nosso daqui para frente, né, o desafio não só de Conceição do Araguaia, mas acredito que no Brasil, de uma forma geral, é trabalhar essa exclusão digital. Emprego e renda. Com essa pandemia, tanto o mundo está passando por essa situação, o Brasil, e Conceição não é diferente. Temos aí a situação dos bares, restaurantes e similares, academias, que estão fechados. E essas pessoas têm famílias, têm necessidades básicas, têm necessidade de viver. E no momento estão aí parados, ficaram desde o começo da pandemia fechados. Agora há pouco foi aberto e a promotoria pediu para que fechasse novamente por 14 dias. O que o senhor acha dessa situação e o que o senhor acha que pode ser feito pós-pandemia para melhorar o emprego dentro de Conceição do Araguaia? Primeiro, em relação a essa situação de fecha ou não fecha, realmente é muito complicado isso aí, é uma linha muito tênue, sabe? Existe uma preocupação que a gente tem que ter realmente com essa propagação do vírus. Não é brinquedo, eu não acho que seja algo que tenha que ser ignorado, né? Essa pandemia, essa doença, sabe? Existem especulações, é só tomar isso, tomar aquilo, não sei, a gente não sabe. Eu acabei de falar, eu não tenho uma formatação, né, correta, nem os especialistas, né, nem a Organização Mundial de Saúde não tem uma vacina, né? Então, enquanto não tiver uma vacina, não tem uma certeza de estar protegido realmente desse vírus. Mas, ao mesmo tempo, acontece isso que você falou, né? Tem pessoas que precisam trabalhar, né? Que precisam sustentar sua família, precisam se alimentar, né? Eu sou totalmente crente a isso, né? Entendo perfeitamente isso. Eu acho que hoje o cenário de Conceição do Araguaia, que a gente já teve um tempo, que já vem se trabalhando, né, como eu falei antes, né, dentro das possibilidades, né, que o município tem, vem se fazendo um trabalho, inclusive informativo, eu acho que precisaria ter essa ajuda também da população, dos empresários, uma fiscalização mais acirrada ainda, por conta, acho que até do poder público mesmo, até da promotoria mesmo, acho que, não sei, uma conjectura minha, poderia também ir mais para a rua, né, junto ao executivo, para, de uma certa forma, obedecer às normas impostas. Porque o que acontece? Já teve uma liberação, né, dos bares e restaurantes, já houve uma liberação. Só que, com a liberação, percebeu-se que as normas colocadas para que funcionasse, principalmente o que tange ao distanciamento, não foi respeitado. Então a gente percebe, principalmente em fotos que os próprios fazem, vídeos que os mesmos fazem, né, e divulgam, a gente vê que estão muito próximos, não respeitam a lotação, né, o número de pessoas que devem frequentar, a quantidade de mesas, a proximidade de cada um. Então, como eu falei, precisa, na verdade, que cada um faça a sua parte. Né? Que existe um perigo, existe. Né? E
É assim que eu vejo hoje a situação em relação a fechar ou não fechar. Eu acho que, na minha humilde opinião, né, precisa se trabalhar, que o comércio de uma certa forma funcione, mas as normas e as regras também precisam ser respeitadas, né, por todos. A atual administração, o que o senhor acha da atual administração? O senhor apoia? Como que o senhor acha que está sendo levado o nosso município pela atual administração? A gente vê, né, como cidadão, né, a gente vê a nossa cidade do ponto de vista estrutural, a gente vê como ela era antes, né, e como ela está agora, né? Então isso daí a gente não pode negar, que a cidade ela está sendo realmente melhor cuidada, né? A gente percebe nas vias, é óbvio que ainda não toda, mas a gente percebe que o centro já está expandindo para as ruas mais afastadas, né, mais periféricas. Então esse trabalho de infraestrutura está se fazendo. Sou da educação, participei de um projeto da educação, né? A Secretaria de Educação desempenhou bem antes da pandemia. Então tem alguns trabalhos que estão sendo feitos. Óbvio, na minha opinião, precisa se fazer mais ainda em outras áreas, né? A saúde, por exemplo, eu acho que ainda é uma área que ainda precisa, né, que se tenha um investimento maior, entendeu? Isso eu estou falando de fora, né? Estou falando de fora e é o que se percebe, né? A gente vê que o turismo deu uma fomentada pela questão, inclusive, de geração de emprego e renda para a cidade. Fomentou bastante o rendimento, né, da cidade, a circulação de financeira, gerou emprego e renda. Esses campos a gente vê que está funcionando, né, redondinho. Mas outros ainda precisam, como a parte da administração, ainda precisa ter um trabalho ainda com mais afinco, né? Principalmente por ter bastante asfalto. Uma coisa que me incomoda bastante são as calçadas, né? Essas calçadas elas me incomodam bastante, porque a gente percebe, com o São Araguaia, a gente percebe muito pedestre andando nas ruas, né? E não é porque ele quer andar nas ruas, não, é porque não tem espaço para poder passar, né? Então isso ainda é uma coisa que eu olho, né, que incomoda, né? Então, mas isso é com o tempo, né? Isso daí vai se organizando. Eu acho que Conceição do Araguaia, o período que eu cheguei aqui, né, que eu vim, né, e hoje, onde está, deu um avanço que isso daí é indiscutível, o avanço que Conceição do Araguaia deu, né? Inclusive empresas que hoje estão aqui. Não, a gente anda em Conceição do Araguaia, a gente percebe que é uma cidade que já tem outra cara, né? Isso aí é indiscutível. Infraestrutura da cidade. O que o senhor acha da infraestrutura? O que o senhor acha que pode ser melhorado na infraestrutura da cidade? Questão de limpeza, questão higiene da cidade, a infraestrutura em geral, né? Eu acho que falta uma segunda parte, eu acredito que seria a questão da organização, da regularização das calçadas, né? Limpeza, a gente percebe que existe uma limpeza na cidade, pelo menos dentro dos grandes centros, né? Aqui, dentro do centro aqui no caso, né? E a gente percebe que existe, né, uma limpeza. Eu acredito que basicamente com esse projeto de asfaltar, do asfalto, né, para a Conceição toda, eu acho que paralelo a esse asfalto, eu acho que tem que ter um cuidado com essa questão das calçadas, da acessibilidade, né, uma acessibilidade, para que tanto os pedestres normais quanto os de necessidades especiais possam trafegar tranquilamente. Também temos aqui em Conceição um problema que também é mundial, é nacional, o problema das drogas em Conceição. Temos aí viciados, dependentes químicos, né? Como tem algumas pessoas aí nas ruas, dependentes químicos em Conceição, que é uma cidade pequena, mas temos aí essas situações também. E temos pessoas, usuários de drogas. O que o senhor acha que pode ser feito para melhorar a vida dessas pessoas, retirar essas pessoas das ruas e melhorar
para que tentar acabar com as drogas em Conceição do Araguaia? Tanto a saúde quanto essa questão das drogas é algo que você tem que trabalhar na prevenção, né? Eu acho que já tem que trabalhar na prevenção, não é deixar acontecer, hoje já tem, agora vamos... Na verdade, tem que ser na prevenção, né? Para mim, essa questão das drogas, ela vem junto com educação e esporte, né? A minha educação e esporte tem que andar juntos. Quando educação e esporte andam juntos, você já acaba trabalhando fazendo essa prevenção, né? Então, educação e esporte tem que estar junto, né? Para mim seria uma forma, né? Acompanhamento familiar, né? Seria uma forma também, né? Junto aos alunos, você trabalha esse acompanhamento familiar, você trabalha o esporte, né, dentro das escolas, né, inclusive expandindo, né, até para nós temos aqui em Conceição do Araguaia muitos olheiros, pessoas que vêm buscar atletas aqui em Conceição do Araguaia, né? Então a gente tem bastante praças aí que precisam ser melhor aproveitadas. Sabe? Precisam ser melhor aproveitadas. A gente tem professores de educação física saindo da UEPA todo ano. Professor de educação física. Então, a gente tem como, na verdade, fazer um trabalho. Temos praças, quadras, campos, profissionais de educação física. Então, a gente precisa fazer um trabalho desse para poder... para mim, é dessa forma que previne em relação às drogas. Se você tem um menino que tá praticando esporte, você já não vai dar espaço para ele estar nas drogas. E aí você relaciona a participação dele dentro desse esporte com a sua produção, né, dentro de sala de aula. Você verifica suas notas, vê como é que é a sua participação, você faz essa relação. E aí você acaba... Seria uma forma, né? Claro, a gente não tem... Estou longe de ter a fórmula completa para resolver os problemas. A gente, na verdade, conjectura, né? Inclusive nem... Eu conjumindo de uma ideia que não tenho como prometer nada, e nem tenho como prometer, porque a gente ter uma ideia, ter vontade, ter uma ideia do que se é, de como se resolver, é uma coisa. Outra coisa é realmente, né, você conseguir resolver. Mas uma tentativa, né, minha, caso eu tivesse uma oportunidade, e seria tentar juntar educação e esporte. Música também, que é o que eu gosto, que é outra ideia minha que eu sempre tive, né? Quando eu fui vice-diretor da escola Braulio Gurjão, né? Fui vice-diretor da escola Braulio Gurjão, e aí a gente tentava fazer esse trabalho de música dentro das escolas. Os alunos gostam também, né? Faz gincana, né, com os alunos, aí descobre novos talentos com música e aparece cantores e cantoras de mirins que a gente não tem ideia que tem aqui na cidade, é como eu falei, né? A cidade aqui tem um celeiro de músicos, de esportistas, né? A gente vê aqui, nós temos comediantes aqui, nós temos aqui stand-ups que precisam ter um apoio, né? Esse apoio cultural. E quando você faz essa relação música, esporte e educação, você ocupa a mente, como você disse, não dá espaço, né? Mente vazia, né? Oficina, aí você já não dá o espaço, né? Sabemos que o vereador, ele não projeta, ele não conclui projetos, mas o vereador faz indicações, pode elaborar projetos e indicar ao Poder Executivo, para que ele seja sancionado ou não. O senhor já tem algum projeto de indicação para indicar o Poder Executivo ou algum projeto de lei que é o que o vereador pode colocar na Câmara para ser apreciado? É como eu falei agora há pouco, né? Na verdade, eu tenho várias ideias, né? Tem várias ideias e a gente tem ciência que, na verdade, eu, por exemplo, trabalho da seguinte forma. Você que está me assistindo bem aí, não vou te prometer nada. Por que eu não vou te prometer nada? É porque eu não quero fazer? Não. É porque é muito cedo, tem que saber como é que vai ser a organização dentro da Câmara, como vai ser a organização das cadeiras, como vai ser toda essa estrutura das cadeiras dos candidatos, né?
que lá estão. Eu não posso lhe prometer nada. Primeiro que eu tenho 2 funções. Uma correta, isso daí eu posso lhe prometer, né? Então é isso. Eu repeti, não vou mover céus, né, e moinhos para conseguir a cadeira. Eu simplesmente, com todo respeito a todos, né, a todos eu vou colocar o meu nome, coloco o meu nome, inclusive, à disposição, e eu fico muito agradecido caso a população aceite o meu nome e acredite em mim para que eu possa representá-los, né? Se também não aceitarem, está ótimo, né? Fica o meu carinho, continuo, respeito Conceição do Araguaia muito, né? Então seria essa a minha linha de campanha, sabe? Bem tranquila, bem serena, seria essa a minha linha. Muitos dizem, os colegas meus que aguentam dizem, assim você não vai. Beleza, se não for assim, se eu tiver que ir da outra forma que dizem que só vai se for da outra forma, eu prefiro não ir. Então, mas eu prefiro ficar tranquilo com a minha cabecinha boa, do jeito que ela é, no travesseiro, dormir sossegado, tá certo? Mas eu estou deixando meu nome à disposição para Conceição do Araguaia, em retribuição ao carinho que me deram e me dão até hoje, graças a Deus. Como é de costume, ao final das nossas entrevistas, a gente sempre pede para o pré-candidato fazer suas considerações finais e deixar uma mensagem à Conceição do Araguaia, ao telespectador que está lá assistindo. A minha consideração final, na verdade, é essa. Primeiro, eu quero agradecer a Conceição do Araguaia por ter recebido, né, esse jovem que veio de Belém, né, não conseguiu um emprego, de repente abriu as portas aqui, né, via concurso. E desde lá poderia já ter pensado em voltar para Belém, mas não, estou aqui, fiz família aqui e aqui é a minha terra prometida. Então eu quero agradecer. E uma das formas de eu agradecer, gente, é poder retribuir estando na Câmara. Por quê? A Câmara que eu tenho a possibilidade de criar leis, né? De criar um projeto de lei. E essas leis é que vão fomentar, dirigir, né, o andamento do município. Não é estrada, gente. Não é ponte. Não é um botijão de gás. Não é uma carrada de tijolo, sei lá, uma carrada de areia, né? Não é isso que vai conduzir Conceição do Araguaia. O que conduz são leis, projetos de leis importantes, né, nas diversas áreas aqui de Conceição do Araguaia, nos diversos segmentos para Conceição do Araguaia. Isso sim vai dar um caminhar, né, para Conceição do Araguaia em direção ao progresso, né, em direção a um município mais agradável ainda do que já é. Mas vai dar uma direção dentro do que o Fernando já questionou aqui, com mais emprego e renda, né, com uma educação para que os nossos jovens não precisem sair da cidade, ficar longe da sua família, do seu seio familiar. Então, com todo esse carinho que a cidade já tem, com todo esse esplendor que eu gosto da cidade, não é pouco, gente, é muito, né? Mas esses pequenos detalhes, eles são importantes, que é muito, né? Eu que estou aqui longe da minha família, a gente sabe que é muito ruim você estar longe da família. Então, se você puder, de repente, propiciar para que o jovem possa estudar aqui, trabalhar aqui, bom demais. Então, seria isso, né? Eu gostaria de poder ter a oportunidade de contribuir, né? E agradecer a todos, tá bom? Com ele você não se engana. É o professor cara bacana.